Bom dia, boa noite, boa tarde. Esse é o Café com a Maria, segunda, quartas e sexta-feiras. Sejam todos muito bem-vindos, pessoas maravilhosas e incríveis. Hoje é o melhor dia da nossa vida, 22 de maio de 2024. Que correria esse tempo, né, gente? Parabéns aos aniversariantes de hoje. Um ciclo novo de muita prosperidade. Eu começo com a frase interessante: tudo que eu emano retorna na mesma frequência e às vezes em doses mais pesadas. Se tudo que emanamos retorna na mesma vibração ou em vibração maior, o que vivemos hoje são emanações feitas no passado, por mim, pela minha família, pelos meus antepassados. Então, que tal o tema Vamos ressignificar o nosso passado? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Ressignificando o passado. Esse é o tema. Bem escolhido. Um tema simples, né? Porque já estamos assim, já ouvimos bastante sobre ressignificar o passado. Vamos ver. Então, como vocês sabem, eu aqui no canal eu trago temas simples, de uma maneira também simples, para a gente poder entender. Porque às vezes ouvimos pessoas top, mas com um linguajar muito científico e aquilo não entra. Então, com um linguajar mais simples, às vezes o mesmo tema cai melhor. Então, hoje nós vamos trabalhar a ressignificação do passado. O que é ressignificação? Ressignificação, fui buscar nos estudos, não é um processo de negar ou ignorar as ocorrências, as dores, os traumas, os desajustes do nosso passado. Muita gente parte para esse lado, vou esquecer o passado, trancar, e nós entendemos que ressignificar não é negar o que você trouxe do seu passado. Em vez disso, é um exercício de refletir sobre os momentos e encontrar maneiras de validar as experiências e torná-las capazes de influenciar positivamente a nossa trajetória futura, a partir do nosso presente. Então, aquilo que está lá chamado passado é essa força que nós temos se buscarmos com sabedoria, compreendendo e analisando aquelas situações, nós vamos ter um novo norte para a nossa trajetória futura. A ressignificação, ela envolve mudar a forma de ver essas situações acontecidas no passado e como elas nos causaram dor, mágoa, estresse, trauma, desânimo, ilusões. É mudar a maneira de como vemos esses acontecimentos. Visitar o passado é passear nas curvas dos acontecimentos que nos marcaram, positivamente ou negativamente, trazendo dores, desânimo. É dar de cara, visitar o passado, é dar de cara com os ressentimentos, que hoje podem ser vistos como oportunidade de aprendizado, crescimento, inteligência afetiva por aqueles e muita compreensão. É largar a ideia que machuca e compreender. E respondendo agora uma pergunta me feita no chat, como experiências difíceis, então, Marinês, podem impulsionar o crescimento e a minha resiliência futura? Olha que interessante. É uma excelente pergunta, não acham? A maioria de nós passamos por momentos incríveis de dificuldade, diferenciados de família para família, mas passamos, muitos de nós, assim como passamos momentos alegres também. Mas os que nos deixam marcas, lembra do vídeo Marcas Familiares? Se você não viu, assista, Marcas Familiares. O que nos deixam marcas
cicatrizes profundas na memória é os momentos difíceis. Os alegres passam batido. Você não fica lembrando toda hora do alegre, mas do triste você lembra a cada instante. Mas sem esses momentos, o que teríamos como alavanca hoje para desenvolver o nosso melhor? Sim, pois é necessário que alguém mostre o seu pior, o seu lado pior, para assim despertar em mim o meu melhor. Alguém despertando, mostrando o seu lado pior, sombra, negro, brota, desperta em mim o meu melhor. Esse é o pulo do gato dos buscadores, que querem sair da mesmice e mergulhar profundamente, fundo no seu grande e vasto oceano. Cada vez que revisitamos uma memória do passado, com nossa consciência agora expandida, é uma oportunidade de alterá-la um pouco, pelo menos, incorporando a elas, a essas memórias desagradáveis, novas informações, ou informações mais atualizadas. E esse processo de reconciliação da memória é uma ferramenta poderosa para mudar a forma como percebemos e interpretamos lá atrás esses ocorridos. E é dito, sabe? Preste atenção comigo, que a ressignificação pode ter benefícios significativos para a nossa saúde mental, eliminando assim as dores psicossomáticas. Pessoas que conseguem dar novos significados às experiências traumáticas antigas relatam, sabe, pra gente, que sentem diminuir do peito o estresse, a ansiedade, a raiva, o desânimo. Está tudo interligado lá no passado. E às vezes não é o passado aqui, passado próximo, não. É passado lá do passado, lá dos antepassados. Como assim? Vou exemplificar. Meu pai era um homem bonito, alto, forte. Ele era funcionário da CSN. E houve uma festa para esses melhores funcionários. Então, meu pai de terno branco, que lá atrás, eu sou de lá de trás, né? Eu sou do antepassado. Os homens usavam muito ternos brancos de linho. Meu pai vestido num terno branco, minha mãe comprou um vestido vermelho para que eu o acompanhasse, porque ela não gostava de festas, dessas cerimônias. Mas olha o detalhe, meu pai lindo, eu linda, né? Porque menina, 14 anos. Eu queria o quê? Dar abraço, ir de braço dado com meu pai. Minha mãe não deixou. Tinha que ir um do lado do outro. Nossa, aquilo para mim era a morte. Em casa, minha mãe não deixava eu sentar no colo do meu pai, beijar como eu queria, fazer cafuné. Isso me foi tolhido. E isso me fez criar uma raiva da minha mãe, que eu não entendia por quê. Mas sabe o que criou em mim? Distância do sexo masculino. Eu não sabia, eu tinha vergonha de tocar. Eu tive dificuldade em me relacionar com o sexo masculino. Meu primeiro casamento no começo foi um transtorno, porque aquela imagem de que eu não podia beijar, abraçar o homem, meu primeiro homem, o nosso primeiro homem para nós mulheres é o nosso pai. Então aquilo eu projetei no marido, no namorado, nossa, foi péssimo. E eu aumentando a raiva da minha mãe, que eu culpava ela. E eu não entendia nada. Mais tarde, estudando, por isso que eu sou uma buscadora, desde os 14, 15 anos de idade, eu descobri que a minha mãe tinha medo que meu pai abusasse de mim, pois a minha avó italiana, família italiana que vieram da Itália com 6, 7 anos de idade, contava os estupros que haviam na família dela. Diziam elas, que os italianos pais tinham por hábito, vício, estuprar as filhas mocinhas. Então minha mãe, por medo, me afastou. E aí, gente? Então eu revisitei várias vezes essa mágoa da minha mãe. Não deixar eu me envolver com carinho com meu pai.
para descobrir que o que ela tinha por mim era um zelo muito grande, mas eu não sabia, eu não compreendia. E depois disso eu passei a agradecê-la. Refiz meus relacionamentos amorosos, afetivos, comigo, com o meu lado masculino, e passei a agradecê-la e compreender o seu medo. E melhorei assim as minhas relações sociais, pois até então não sabia de jeito nenhum, gente. Então todo o processo nosso, todo o processo nosso de ressignificação inicia com a autoconsciência. Você tem que tomar consciência dos acontecimentos jogados lá embaixo do tapete. Para que minha mãe reage desse jeito? Por que ela me ensinou isso? Por que ela fala desse jeito grosseiro com meu pai? Como é que é o relacionamento deles? A gente tem que tomar consciência, encarar as emoções e pensamentos associados às memórias com as ferramentas novas. Gente, o que mais tem na internet são pessoas falando de sentimentos, emoções, de realizações, coach emocional, afetivo. Não aprende hoje quem não quer. Encarar as emoções e pensamentos associados a essas memórias negativas é que vai fazer a gente se libertar. Depois que você tomar essa consciência, como eu tomei, aí é hora de questionar essas percepções. Nossa, que interessante! Procurando maneiras novas de interpretá-las de uma forma que seja mais positiva e construtiva para você. Embora a jornada possa ser difícil, porque cada caso é um caso à parte, o ato de tentar ressignificar seus sentimentos, momentos difíceis do nosso passado, servirá com a abertura de caminho novo para um futuro positivo e mais resiliente. Estamos na era da resiliência, mas não vai acontecer se você estiver agarrado a algo te prendendo. Não podemos mudar o que foi. Passado é passado. Não podemos mudar o que foi. De jeito nenhum, não voltamos à fita da vida. Mas temos oportunidade de criar um final totalmente reformulado, moldando ativamente o significado das nossas vidas. Não é verdade? O que foi, mas o futuro está na minha mão. Friedrich Nietzsche disse, essa frase dele: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Analise e reflita. Para mudar a vida e alcançar o equilíbrio emocional que nos afasta das dores psicossomáticas existentes em nossas mentes, se faz necessário empregar novos significados a pensamentos retrógrados, agarrados a acontecimentos negativos do passado. O momento que estamos vivendo hoje exige de nós positividade. Um olhar para o mundo à nossa volta, enxergando o copo meio cheio em cada situação. Porque se em cada situação você enxerga o copo cheio, completo, não caberá novas informações e pode ser isso que está te atrapalhando a alavancar. Assim, aos poucos, bem devagar, você começará a dar sentido novo ao velho, também para o que te ocorreu de negativo e frustrante na sua trajetória. Dar significado novo ao velho. Se perdeu o emprego dos sonhos, o marido, a esposa que julgava ideal, obviamente, há nesses momentos pontos negativos e dolorosos a ser relacionado, é verdade. Mas aí vem o mas. Mas é aí, nesses momentos, que surgem as infinitas possibilidades de uma nova carreira, um novo relacionamento, algo inusitado. E há algo necessário que eu vou contar para vocês. É necessário
mergulhar no conhecimento de si mesmo, descobrir, afinal de contas, quem é você, meu querido, minha querida. O que você está fazendo aqui? Só se enfeitando? Comprando roupas, indo ao shopping, se vestindo, comprando sapato, cuidando do cabelo, só isso? Comendo em bons restaurantes, fazendo viagens inusitadas, só isso? O que você está fazendo aqui? Se você não compreende as suas emoções, os seus sentimentos, como que você espera que o seu marido, sua parceira, sua esposa, as pessoas à sua volta, vá compreender aquilo que você não sabe, você não buscou dentro de você compreender, você não sabe o que te dá prazer, qual é o lugar, o ponto mais prazeroso em seu corpo e quer que o outro adivinhe o impacto que elas causam em cada atitude ou comportamento seu, é você que tem que saber o impacto dessas emoções em você, desse prazer em você, e quer esperar o outro canse e vá embora, porque você não sabe retribuir, você fica esperando que o outro faça, e assim o tempo vai embora. O autoconhecimento é a cereja do bolo de qualquer treinamento de inteligência emocional. Qualquer coach, você pode pagar milhões sem pagar para o coach te dizer que você precisa saber quem é você, afinal de contas. É o autoconhecimento, a cereja do bolo de qualquer treinamento de inteligência emocional, que vai lhe estimular a não desistir de você, pessoa incrível. Você é incrível, criatura. Você é filho de um criador que criou o universo, criou a lua que você admira, as 4 fases dela, criou o sol, o dia de chuva, a neve, o mar, o oceano, o cavalo, a horta. Ele criou e criou você, a imagem e semelhança. E você acha que você é pouca coisa, que você é uma porcaria, que tem que se enfeitar, tem que se babosar de coisas para que os outros te vejam, para se dar valor. Você se autodiminui diante do Criador que te criou a imagem e semelhança dele. Você é incrível, você é importante, só que você não se dá essa importância. Por quê? Poderá estar preso às ideias que passaram para você lá de trás, presas ao seu passado. Aconteceu uma vez, você acha que vai acontecer sempre, porque você não quer ressignificar. Para você, no entanto, desenvolver a resiliência tão atual, você precisa descobrir quem é você, afinal de contas. O que você está fazendo aqui? Pois só assim você terá capacidade de enfrentar e se adaptar às mais diversas situações que lhe aparecerem na tua vida. Viva uma vida de experiência com o melhor das suas emoções e não com suas emoções capengas, totalmente fora da caixinha, porque você não sabe nada sobre você, sobre as suas emoções, sobre seus desejos. A história é, sem dúvida, uma janela para o passado, que nos permite ver como as pessoas viviam, reagiam, pensavam em épocas diferentes das nossas. Eu adoro filme e séries de época. Sabe por quê? Porque ao assistir isso, é olhar por uma lente que nos ajuda, ou deveria ajudar a compreender o presente, as tendências atuais. Como as pessoas estão passando por transformações e nós estamos parados, agarrados ao nosso passado. A história hoje, para mim, é um mapa que orienta o caminho do futuro, através das lições do passado. Por isso que o passado não é para ser enterrado. Enterra seu passado, faz isso não. O passado é para ser revisitado e ressignificado, nos inspirando a mudar para viver melhor dentro do mundo onde estamos plantados. Se eu morasse no Japão, se eu estivesse na França, querido, mas você está aqui.
E é aqui que você tem que se ressignificar. Não é mudar o mundo é perfeito, e sim mudar de mundo, o seu mundo interior. Fazer a sua reforma íntima é o que precisa ser mudado, as nossas atitudes diante das circunstâncias. Isso sim é mudar de mundo, sair da mesmice. Talvez você tenha que derramar algumas lágrimas, é verdade, e expressar alguns protestos agarrados. Mas ressignificar esse passado significa deixar de ser guiado por ele, pelas ideias, pelas atitudes, pensamentos, a moda antiga. O passado é o passado. Não tem como voltar a fita da vida e mudá-lo. Mas se você consegue dar nova ênfase aos acontecimentos do passado que te ocorreram até hoje, você se liberta da influência negativa e do peso que você carrega nos ombros. Essa é a essência do trabalho de cura, que o mergulho profundo que eu convido você a fazer junto comigo no Café com a Maria te propicia. Experimente e depois venha contar pra gente. Muito obrigado, pessoas maravilhosas. Vamos mergulhar profundamente. Vamos lá atrás enxergar e ressignificar o nosso presente, nos libertar do peso que esse passado traz para nós. Você vem comigo? Então até sexta-feira. Grande beijo e que Jesus abençoe os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, dando a eles essa força, porque eles já estão vivendo um passado, que já passou a tragédia. Agora eles precisam de coragem, luz, ressignificar aqueles acontecimentos para um futuro muito promissor e melhor, porque todos merecem. Gratidão, até o próximo vídeo.